Vamos falar do fogo no parquinho latino-americano. Fora o que presidentes de vários países estão dizendo em público um do outro, hoje a Argentina acusou a Venezuela de cortar o fornecimento de eletricidade da Embaixada da Argentina lá em Caracas, após a embaixada servir de refúgio a 6 opositores do regime de Nicolás Maduro. Confira. O episódio acirrou a tensão entre o governo de Javier Milei e a Venezuela. Em comunicado, a Casa Rosada advertiu o governo venezuelano sobre qualquer ação deliberada que coloque em risco a segurança do pessoal diplomático argentino e dos cidadãos venezuelanos sob proteção. A situação na Venezuela se agravou desde que o prazo para inscrições de candidaturas presidenciais se encerrou sem que a principal candidata da oposição, Corina Yoris, pudesse se registrar. Ela foi indicada no lugar de Maria Corina, que já estava impedida. O episódio acabou causando críticas de Brasil e Colômbia sobre o processo eleitoral da Venezuela. Nicolás Maduro retrucou, afirmando que a posição dos vizinhos estava sendo ditada pelos Estados Unidos. Além da crise venezuelana, a relação de Milei com outros líderes da América Latina está cada vez mais desgastada. Em entrevista exclusiva à CNN, o líder argentino chamou o mexicano López Obrador de ignorante e disparou contra o colombiano Gustavo Petro. Bueno, sin dudas, los peores presidentes de América Latina, por escándalo, digamos, es digamos, lo que tiene que ver con la dictadura de Venezuela, con el comunismo que quiere impulsar en Colombia Petro, o sea, con lo cual ahí tiene, o lo que tiene en Nicaragua, o lo que tiene en Cuba, eso es lo peor de todo, o sea, son verdaderamente, digamos, verdaderamente despreciables. Después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Não ficou só em palavras. Depois de ouvir esses xingamentos aí, assassino e terrorista, foi o que o Milei disse aí no final da entrevista. Houve a expulsão de todos os diplomatas argentinos na Colômbia por parte do governo lá em Bogotá. O que está acontecendo no parquinho, Gunda? Bom, eu diria que o extremismo político que o mundo ocidental tem vivido está chegando na política internacional. Declarações do Milei como essas não me surpreendem. Até ele precisa um pouquinho desviar a atenção dos argentinos, né, para as questões externas, porque as promessas internas de mudanças não estão indo tão bem. Agora, que efetivamente isso mostra aí você ter hoje uma América do Sul completamente dividida, rachada, isso preocupa sim, porque os nossos problemas efetivos só vão poder ser resolvidos com a cooperação entre os governos. Não é com esse tipo de atitude que, por exemplo, vai se conseguir combater as narcoguerrilhas, o narcotráfico e o crime organizado que estão tomando conta da América do Sul. Portanto, esse aumento da tensão leva a essa preocupação dessa diminuição da cooperação no combate ao crime organizado. Vamos trazer para esse ponto. Eu estava fazendo uma brincadeira logo no início, porque de fato às vezes é irresistível, né? Às vezes a gente é a região da piada pronta nesse sentido, né? Essa brigaiada, essa maneira como um está xingando o outro e tudo mais, ninguém mais está muito preocupado aí com limites da agressão verbal. Mas há um ponto que eu queria chamar a sua atenção, Lorival, e ver o que é que você pensa a respeito. Há uma evidente deterioração na capacidade de coordenação dos interesses comuns que são evidentes entre os vários países da região. Há interesses comuns entre o Brasil e a Argentina, não importa a rivalidade política dos seus presidentes. Há interesses comuns entre Colômbia e Venezuela. A quantidade de venezuelanos na Colômbia é enorme, há uma necessidade de entendimento. E se a gente colocar López Obrador, México e toda a costa do Pacífico da América do Sul nessa conta, para que estão servindo essas organizações multilaterais todas que deveriam integrar e coordenar? Quanto mais populismo, menos relações entre Estados. Quanto mais populismo, menos Estado, certo? Porque as decisões, as escolhas ficam atribuídas, concentradas numa figura, numa pessoa e não em instituições. Então, no fundo, o que a política externa está sofrendo
com a destruição das instituições, né? Ataques ao judiciário, ataques a todas as instituições, ao Congresso. Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, que são os dois países mais importantes do continente americano, que dirá o que está acontecendo nos outros países, no Peru, enfim. Você citou a relação Venezuela-Colômbia, porque ontem, né, o Nicolás Maduro soltou uns torpedos contra o governo brasileiro e contra o governo colombiano por terem demonstrado preocupação, que é um termo diplomático bastante aceitável, né, assim, em relação ao processo eleitoral venezuelano. Então, eu acho que tudo isso é resultado do populismo desbragado, né, que leva, no limite, à imoralidade, porque a moralidade, ela são os limites, né, do desejo, que você adapta os seus desejos à realidade e os transforma em objetivos. Se você não tem limites, e se a sua política é a política do não limite, então é natural que você resvale para a imoralidade. E o que é um Javier Milei, o que é um Nicolás Maduro e, em alguns casos, os próprios presidentes Lula e Gustavo Petro? É a rejeição dos limites, né? Assim, e é a substituição das instituições pelas pessoas. Então, a gente está vendo de forma o que seria previsível, né? Assim, o resultado de você rejeitar a política, rejeitar as instituições e passar a depositar tudo em pessoas. Gunther, aí vem uma indagação clássica, né? Se a gente olha a posição geográfica do Brasil, o Brasil tem uma posição geográfica extraordinariamente predominante na América do Sul. É a maior economia também. A gente pode supor, a partir desses dois elementos, que o Brasil tivesse uma capacidade de influência. Eu não estou falando disso não num tom pejorativo, num tom negativo, mas uma capacidade de colocar alguma organização nisto, que nós estamos sendo capazes ou não estamos sendo capazes de exercer? Não, de jeito nenhum. Nós somos efetivamente um pouco mais da metade do território da América do Sul, mais da metade da economia da América do Sul, mais da metade da população da América do Sul. Ou seja, em termos clássicos de relações internacionais, o poder brasileiro seria efetivamente de uma potência regional. Só que desde o governo da presidente Dilma, que também não dava uma preferência muito grande para a política externa, houve uma melhora um pouquinho nos 2 anos do governo Temer, mas com o Bolsonaro e agora com essas posturas que o presidente Lula vem tomando, até mesmo em relação a Nicolás Maduro, que ele recebeu com pompas aqui na América do Sul, numa tentativa de reavivar, né, a integração regional, e que foi rejeitado pelos próprios partidos e presidentes de esquerda aqui da América do Sul. Ou seja, o Brasil perdeu essa capacidade, mesmo no momento em que você tem uma maior parte de presidentes teoricamente de esquerda que poderiam ter uma visão de mundo compartilhada com Lula. Mas, de novo, esse caso da Venezuela e como o presidente Lula tratou o Nicolás Maduro aqui, já deixou claro que realmente o Brasil não tem mais essa capacidade de liderança na região como até durante o governo Lula teve, né? Os 2 primeiros governos Lula. Hoje acabou, isso não tem mais. Lourival, por último, a gente pode considerar até caricaturas, às vezes, as posturas da Argentina em relação a Israel, os Estados Unidos, o apego à aliança pró-ocidental. A gente pode considerar também, eu estou falando assim só pelo raciocínio, também como caricaturas as posturas do Maduro em relação a Irã, China e Rússia. A questão é em que medida que essas caricaturas trazem uma dimensão de como que esses polos antagônicos começam a exercer também forças desintegradoras na região. É que essas coisas têm consequências, né, William? Você vê a projeção da Rússia sobre o norte da América do Sul, graças a essa ligação com o chavismo, com o Nicolás Maduro, fornecimento de armas e assim por diante. A China, o Irã, que você citou, o narcotráfico, né? Como, segundo as investigações do FBI, o Nicolás Maduro teve ali, usou a lavagem de dinheiro
por parte de um banqueiro colombiano, inclusive, que acabou voltando, né, numa troca de prisioneiros com os Estados Unidos nesse período aí de acordo entre os dois, acordo de Barbados. E aí você tem um país que é uma narco-ditadura, né, assim, que transita com essas coisas. Então, essa desordem tem consequências não só geopolíticas, mas também para a ordem, para a segurança interna da região. Lorival, começando por você, meu muito obrigado pela participação, meu boa noite. Meu agradecimento a você, professor Gunter Hutzit, leciona Relações Internacionais na SPM, muito obrigado, boa noite. Eu agradeço, obrigado, boa noite.